Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é a vereadora Paola Miguel. Ela que neste primeiro mandato é a presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Teve a iniciativa também de criar a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal. É ainda membro da Comissão da Mulher, de Cultura, Finanças e Orçamento e Relações Internacionais. Até o dia desta gravação, ela já realizou 7 indicações, 22 moções, 9 projetos, 48 requerimentos. É a parlamentar mais jovem do Legislativo Campineiro. Então, Paola, como tem sido esses 3 anos de mandato? Seja bem-vinda ao Em Pauta. Muitíssimo obrigada. Estamos no terceiro ano, né, nosso segundo biênio. Para mim tem sido uma grande honra estar aqui na Câmara. Acho que cada dia mais a gente tem descoberto novas possibilidades. Como você leu aí, a gente gosta bastante de fazer moção, né? Então é um dos instrumentos que a gente mais utiliza aqui dentro da casa, porque eu acho que dá para a gente expandir os limites, né, de Campinas. A gente tem, nesse segundo momento, né, que eu continuo como presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, eu acho que a gente aprendeu, né, um pouco das possibilidades, o que fazer, por onde ir. Estamos utilizando novos instrumentos como a Frente Parlamentar, que é novíssimo, né? Chegou nessa legislatura aqui para a Câmara também. Bom, ainda é um grande desafio, novas descobertas diariamente, mas tenho gostado bastante de estar aqui nessa casa. Então, já que você citou essa questão das descobertas e da frente parlamentar, vamos tocar neste assunto. A gente abre então aqui o nosso Em Pauta, porque no mês de maio você realizou um seminário de 3 dias. Foram mais de 12 horas de debate, juntando esses 3 dias, sobre a cannabis medicinal. Primeiro, como que você avalia o que fora discutido? Bom, acho que foi muito enriquecedor, né? A gente consegue perceber que Campinas tem uma ligação muito grande com a pauta, né? Inicialmente pelo proibicionismo, né? Então aqui em Campinas foi uma das primeiras cidades que a gente encontra na história decreto da proibição, né? Da utilização da planta. E, novamente, a gente volta agora com o primeiro seminário sobre o uso medicinal da cannabis, e acho que é justamente esse momento oposto. A gente, aqui dentro da casa, né, a gente sabe que esse debate pode ser muito polêmico para algumas pessoas, mas acho que todos os vereadores, todas as vereadoras têm o entendimento de que quando a gente fala da questão medicinal, isso está consolidado na sociedade. E o seminário veio justamente para trazer isso, né? Então a gente trouxe especialistas que trouxeram, né, desde a proibição, né, até hoje, quais são as utilizações. A gente trouxe representantes farmacêuticos, né, da farmácia viva, então que trouxe como a planta pode ser utilizada como um todo, né, e muitas vezes o nosso preconceito impede que a gente tenha isso enquanto um medicamento. A gente trouxe pacientes, que eu acho que foi uma das partes mais emocionantes, de até mesmo crianças que tinham um diagnóstico que muitas vezes não conseguiriam ler, não conseguiriam escrever, não conseguiriam se comunicar, falando aqui pra gente também. Então, o seminário, né, foi para tentar juntar tudo isso, médicos, juristas, farmacêuticos, pacientes, parentes, associações, para trazer o que tem acontecido na sociedade, né, e trazer esse debate para Campinas também. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, acho que foi muito enriquecedor, tem muita coisa que eu de fato também não conhecia, né, não sabia, mas a gente entende que a gente precisa ter um medicamento, porque isso muda a vida das pessoas. E a gente criou essa frente parlamentar justamente porque a gente tem 2 projetos aqui na casa. O 114 e o 115 de 2022, que é um sobre a distribuição de medicamentos no SUS municipal, e o outro sobre fomento à pesquisa, né, nas universidades, até para a gente saber quais são as patologias que podem ser tratadas com esse medicamento. Lembrando para você que está nos acompanhando, a Paola citou estes seminários. Se você quiser assistir na íntegra todas as discussões, aquilo que fora exposto, youtube.com/TV Câmara Campinas, tem uma aba lá ao vivo, você pode clicar lá e você consegue assistir na íntegra, mais de 5 horas, então é um longo seminário, então dá para assistir e dá para acompanhar todos esses 3 dias. Vereadora, você falou sobre essa polêmica
que existe, muitas pessoas ficam com o pé atrás. Qual que é um momento que você enxerga quando a gente fala de cannabis medicinal, quando a gente fala de maconha recreativa, as pessoas ainda têm dificuldade ou curiosidade de entender a diferença de um, de outro, a necessidade do governo fazer uma regulamentação para quem que vai plantar, quem que vai cuidar disso, como é que vai fazer essa liberação, qual que é o momento que você entende quando você tem essa discussão em pauta? Olha, eu acredito que a gente está justamente nessa. A gente está no momento onde começou a se discutir de forma mais aberta, né? Então a possibilidade da gente criar uma frente parlamentar que é suprapartidária dentro da Câmara de Campinas, né, já é um avanço, né? Então já tem esse entendimento da necessidade de se discutir o medicamento, mas ainda parece que é muito uma parte da sociedade que entende esse debate. Sem dúvida, quando a gente fala de cannabis, né, a gente muda até o nome, né, a gente falou um pouco sobre isso no seminário, mas quando a gente fala sobre a cannabis, as pessoas têm um pouco essa leitura de que a gente está falando de um medicamento, que a gente está falando justamente de alguma coisa que vai mudar a sua vida, né? Principalmente se você tem Alzheimer, Parkinson, glaucoma, epilepsia, está dentro do espectro autista, então, que se você está em quimioterapia, as pessoas já entendem que isso vai mudar. Mas quando você chega na periferia, por exemplo, o maior número de jovens encarcerados, né, e executados muitas vezes é justamente pela maconha. Então, a política de guerra às drogas, né, que tem feito essa perseguição durante muitos anos contra a população negra, isso é justamente quem tira a possibilidade da gente discutir amplamente isso enquanto medicamento. E eu acho que a gente está num momento onde não dá mais para a gente ficar nisso, assim, né? Enquanto o Brasil, né, que é um país continental, que tem terras muito férteis, né? Cada vez mais a gente vê pacientes judicializando. Só que no município de Campinas a gente tem 7 pacientes que entraram com ação judicial e o município gasta cerca de R$145 mil por ano com 7 pacientes. Então, o que a gente tem visto nesse momento é que o gasto do Estado com medicamento à base de cannabis está tão alto que se regulamentar fica mais barato. Então, mas a gente está discutindo qual a regulamentação que tem que ser feita. Porque a regulamentação que está sendo feita é na perspectiva da importação do medicamento. Que aí a gente volta de novo para a questão do custo. E aí, voltando, né, o Brasil, que muitas vezes é conhecida como a terra do agro, né, a terra da agricultura familiar, a terra das hortas, como a gente tem um projeto aqui em Campinas, pode plantar, né? Então a gente precisa regulamentar para a gente começar a ver isso como medicamento, baratear os custos, possibilitar que a população como um todo tenha acesso a isso e também fazer o debate da guerra às drogas, porque quem está morrendo na periferia é jovem e preto. Então, essa política de extermínio ela também precisa acabar. Mas tudo são partes, né, de uma mesma moeda. Então a gente precisa discutir isso como um todo e a regulamentação, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma possibilidade de vida, de qualidade de vida para muitas pessoas, seja quem precisa de um medicamento, ou parente de pessoas que precisam de medicamento, ou de alguém que já teve a recomendação, mas não conseguiu ter acesso, porque ainda é muito restrito quando a gente fala dos próprios profissionais receitarem, né, ou acesso, né, porque a gente só tem de forma menos custosa as associações, né, ou você judicializando, que aí o período é longo e a vida às vezes não espera. Então todos esses passos vão ser acelerados se a gente tiver uma regulamentação que depende aí do governo federal. Lembrando que, de acordo com estudos, né, tratamentos que podem ter bons resultados com a cannabis medicinal: epilepsia, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, dores neuropáticas, esclerose múltipla, redução dos efeitos da quimioterapia, como dor, náusea, vômito e fadiga, dependência de drogas, artrite, enxaqueca crônica. A Frente Parlamentar promete fazer mais reuniões? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está querendo fazer um cine-debate com um filme legal, que foi um dos primeiros filmes que saiu em 2004 e que trouxe a pauta à tona, né? Então ele é um marco aí para a luta da cannabis medicinal, e também é um filme que acaba sensibilizando muitas pessoas, porque mostra como que era antes do medicamento e como que é depois. Tem alguns outros filmes que a gente gostaria de debater também, porque a gente acredita que é necessário muitas vezes, não um filme, é um documentário, né? Mas é necessário a gente também tentar olhar
para uma outra ótica, né, que não é aquele formato padrão do palestrante e tudo mais, que alguém já é especialista na área, mas também trazer um pouco mais do que é a realidade hoje. Vereadora, você tem uma outra luta, né, já neste segundo biênio como presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e já abordou o recebimento e discussão sobre denúncia de violação de direitos humanos ocorridos aqui na cidade de Campinas, denúncia de racismo em um mercado aqui da cidade. Você tem dado visibilidade a esses casos que infelizmente acontecem com frequência e que muitas vezes ficam escondidos? Eu acho que quando a gente faz, né, uma reunião com o cara de denúncia, é para a gente é isso, dar visibilidade, mas também pensar a política pública para que esse tipo de coisa não aconteça novamente na nossa cidade. A gente teve um caso que foi justamente de violação dos direitos humanos com relação à população em situação de rua. Então, um homem, né, de meia idade estava ali passando mal, e aí o que falhou foi justamente o nosso sistema público, né? O SAMU demorou a chegar, chegou no posto de saúde, não queriam atendê-lo por conta do odor, voltou para a rua sem nenhum encaminhamento, e aí fica nesse vai e volta, né? E aí e muitas pessoas não acreditam, né? Não entendem que todo munícipe tem os seus direitos e eles precisam ser assegurados. Então, quando a gente trouxe essa, né, especificamente, foi para a gente tentar pensar quais são as políticas públicas que a gente pode ter para dar garantia da população em situação de rua, que tem inúmeros motivos para estar ali, né? E não cabe a gente julgar se ele é mais merecedor ou menos merecedor, né, de uma política pública. E o outro, um caso de racismo, que aconteceu dentro de um mercado, já uma instituição privada. E eu acho que, nesse caso, é dar visibilidade e também mostrar quais são os órgãos municipais que podem fazer atendimento. Porque muita gente que acaba ali sofrendo com racismo, muitas vezes não sabe para onde ir, né? Não sabe que existe o Centro de Referência de combate ao racismo e intolerância religiosa, não sabe quais são os caminhos que devem ser tomados quanto a realizar o boletim de ocorrência, não sabem que o crime, né, de injúria racial hoje ele está equiparado ao crime de racismo, né, mas é sempre necessário a gente reforçar, né, se acontecer um crime de racismo é necessário a gente reforçar isso. Então, é um desconhecimento mesmo, né, e a gente tem um país que, infelizmente, cada vez mais tem reproduzido essas práticas, reproduziu, inclusive, não aqui no país, mas fora com o jogador brasileiro que é o Vini Júnior, né? Então a gente vê que não importa a posição social que você está colocado dentro da sociedade, se você for uma pessoa negra, seja no Brasil ou fora do Brasil, você infelizmente está sofrendo com esse mal. Então a gente precisa reforçar quais são os caminhos, quais são os meios e principalmente que racismo é crime. Então a gente trouxe essas duas denúncias para falar sobre a construção de políticas públicas, quais são os órgãos municipais e pensar como que a gente pode daqui para frente mudar a realidade e também para fazer a denúncia desses casos que não dá para a gente tolerar enquanto crime e passar impune. Vereadora, a comissão, então, ela deu visibilidade para um caso de morador de rua que teve negado o seu direito à saúde, uma denúncia de racismo em um mercado, em um lugar privado aqui da cidade de Campinas. Você citou um jogador de futebol famoso, um dos melhores do mundo, que sofreu racismo também. Como que muda essa situação, então? Porque a gente pode citar aqui questão de educação, mas isso vai ser a longo prazo. De que maneira você acha que a comissão ela consegue contribuir para tentar chegar a algo a curto prazo para a gente começar a mudar essa situação? Eu acredito que a comissão ela tem a capacidade, muitas vezes, de chegar em algumas pessoas e fazer algumas reflexões, né? Então, de entender, né, que não que o problema que a gente tem hoje no país, ele é principalmente por conta de educação, né? É simplesmente não, né? Mas ele é uma construção social que vem desde 1888, né? Que foi quando a gente tem a libertação do povo negro escravizado naquele momento, mas uma série de violações de direitos que vieram na sequência, e a gente só vai ter os nossos direitos garantidos e assegurados pela Constituição
a partir de 1988. Então é muito recente esse debate. Isso não foi só aqui, né? O povo negro não foi só escravizado no Brasil. Foi, infelizmente, isso aconteceu no mundo. Então, essa mudança de mentalidade, ela precisa acontecer. A educação é o único caminho que tem para fazer isso. Mas, como você disse, é um caminho longo. Não é um caminho que vai acontecer de uma hora para outra, né? Então, enquanto isso não acontece, a gente tem que buscar o que a lei permite a gente buscar. Então, é importante denunciar, é importante que as pessoas sejam encarceradas sim, que elas tenham que pagar multa, que ela tenha que se retratar publicamente muitas vezes, que ela tenha que passar por cursos de formação, porque que ela precisa passar por curso de formação, entender por que aquilo atinge uma pessoa e por que ela não tem direito de fazer isso. Hoje o que a gente tem visto é um movimento de liberdade de expressão que inclui, não diria nem que é ofender, mas que inclui você diminuir uma pessoa por aquilo que ela é. Né? É isso que algumas pessoas têm entendido como liberdade de expressão. E não dá pra gente tolerar essa narrativa. Então, eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem visto no Brasil também é a regulamentação dos meios de comunicação, né, principalmente as mídias sociais, porque isso vai fazendo que a mentalidade da sociedade vá mudando, né? Se ela não pode escrever isso publicamente numa rede social, já fica opa, não que isso vá resolver, mas acho que isso é a pontinha do iceberg. Mostra que não é uma terra sem lei as redes sociais. Exatamente. E isso é muito importante, porque as pessoas utilizam muitas vezes desses meios para fazer essas ideias absurdas e criminosas se propagarem, né, e sem nenhum tipo de punição. Então, eu sou contra o punitivismo, mas eu acho que enquanto a gente não conseguir mudar a mentalidade das pessoas, a gente precisa buscar, a justiça precisa encaminhar esses casos, com multa, retratação, encarcerar, ter uma formação específica para aquilo, né? Porque senão o que acontece é igual o que aconteceu comigo na Câmara no primeiro ano, né? O caso está correndo na justiça, mas não anda, fica parado. Vereadora, outro tema que eu queria citar com você, ainda pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, porque vocês realizaram uma reunião em conjunto com a Comissão da Mulher, com o tema Iniciativas Populares pela Vida das Mulheres. Infelizmente, nos primeiros 5 meses do ano, aqui na cidade de Campinas, já foram registrados 4 feminicídios. E constantemente a gente vê os direitos das mulheres sendo feridos. Como foi essa reunião, como foi essa iniciativa de juntar 2 comissões no Legislativo? Eu acho que é importante ressaltar, né, que quando a gente fala da política pública para a vida das mulheres, para garantir a vida das mulheres, ela não é só sobre a vida das mulheres. A gente está falando sobre a educação no modo geral, né, dos filhos, a gente está falando dos mais velhos, que muitas vezes são impactados e cuidados ali, a gente está falando do impacto na comunidade, porque quando tem uma mulher sofrendo violência num bairro próximo, né, num bairro que é pequeno, todo mundo sabe o que está acontecendo ali, né? Então, quando isso muda a realidade do bairro, né? Muda o desempenho na escola das crianças, muda a forma com que você é tratado no mercadinho, né? Então isso acaba impactando toda a sociedade. Então a reunião conjunta foi justamente por entender isso, que quando a gente está falando da vida das mulheres, a gente também está falando do direito à moradia. Como que as mulheres interrompem o ciclo de violência? Se elas muitas vezes dependem financeiramente dos seus companheiros. E eu acho que se depender financeiramente, não é que elas não trabalham única e exclusivamente, mas é porque hoje sustentar uma casa sozinho, não tá simples, não tá. O salário mínimo, infelizmente, depois de todos os aumentos que a gente teve, a gente tá tendo uma baixa agora dos preços, mas não dava para fazer a compra da cesta básica, pagar aluguel, transporte, né? A gente tem um dos transportes mais caros do Brasil aqui em Campinas também. Então, não é simples. Então, para você interromper o ciclo de violência, você precisa pensar em outras coisas também. Você precisa pensar em moradia, você precisa pensar na realocação das crianças, eventualmente, principalmente quando você tem filho pequeno, sair de uma creche e ir para uma outra creche. Você precisa pensar no emprego, né? Você precisa pensar nessa rede de proteção contra essa mulher,
porque muitos feminicídios que a gente tem visto, os casais já tinham se separado. Eles já não estavam mais morando juntos, né? E mesmo assim continuou essa perseguição, né? E trazer iniciativas populares, né, que dão ali proteção à vida das mulheres, eu acho que é fundamental para a gente ver quais são as outras iniciativas que a própria comunidade tem trazido. Então a gente teve representantes das PLPs que fazem uma formação continuada para explicar também, porque quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente não está falando só do físico, a gente não está falando só da agressão física, a gente não está falando só do empurrão, do tapa, a gente está falando de outras violações também. E eu acho que a gente precisa cada vez mais conscientizar isso na sociedade, né? Então, e não só da violência doméstica também, a gente está falando de quando você anda na rua e não está iluminado, quando você está no ônibus e você é assediada, quando você está no trabalho e você é assediada, quando você está em outro ambiente, né? Quando você está numa balada, muitas vezes, as pessoas se acham no direito de violar o seu corpo, os nossos corpos, e a comissão também tinha o propósito de falar, né, de pensar políticas públicas, novamente, para além da violência doméstica. Porque a gente tem alguns órgãos aqui no município que tratam sobre a violência doméstica, mas não são suficientes ainda. A gente tem 30 vagas para um abrigo, uma cidade que tem 1.300.000 habitantes, que atende uma região metropolitana com 3 milhões de habitantes, então isso não é o suficiente. E pensar também junto com os movimentos sociais que têm atendido e tentado suprir essa demanda na prática. Longo caminho também, que daí a gente pode citar a questão de educação também, né? Assim como o racismo, essa violência passa muito também por uma questão de educação. Vereadora, você dedicou a primeira parte da 24ª reunião ordinária aos agentes comunitários de saúde, que são fundamentais, né, na saúde preventiva, no controle de endemias. Como foi dar também essa visibilidade e essa luta? Não, eu acho que é muito importante porque o agente comunitário de saúde, né, e o agente de endemias, muitas vezes a gente vê ele no bairro, a gente vê ele passando, a gente conversa com ele e a gente não sabe qual é o papel dele. Então, fazer essa primeira parte foi justamente para isso, para eles poderem vir para cá, falar quais são as ações, qual é o trabalho, por que eles ficam andando no bairro. Eles são a porta de entrada, muitas vezes, de muitas pessoas no posto de saúde, né, no famoso postinho. Eles que fazem, muitas vezes, o acompanhamento, né, eles que fazem o controle da dengue nas nossas casas, né, muitas vezes, quando a gente começa, infelizmente, a ter os surtos. Eles que fazem também, que estão ali no controle dos zoonoses, né, então, que cuidam de morcegos, muitas vezes, animais que estão com raiva. Então, essa primeira parte foi mais deles do que minha, né? Para eles trazerem quais são as profissões, o que eles estão fazendo e também buscar a valorização, porque tem um projeto aqui na casa sobre a valorização desses profissionais que têm um menor salário dentro do postinho. Então, para que a gente continue tendo esse trabalho de forma continuada, a gente também precisa valorizar esses profissionais, né? Quem faz a visita domiciliar são eles também. Então, essa primeira parte foi dedicada a isso, né, para a gente conseguir entender um pouco melhor, para que eles pudessem falar, né, para que eles pudessem ter voz. Teve até um rap ali que eles produziram para explicar, e eu acho que foi muito, muito didático, muito bom, e contem com o nosso mandato nessa construção para a valorização de todos os profissionais, e nesse caso dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia. É uma valorização necessária mesmo que precisa acontecer, porque questão de saúde, né, é sempre uma discussão muito grande e é um avanço que o município precisa fazer. Vereadora, restando apenas 5 minutos para o término do nosso Em Pauta, o último assunto que eu queria trazer aqui com você. Em junho, celebra-se o mês do orgulho LGBTQIA+, teve início lá no fim dos anos 60 nos Estados Unidos, após uma abordagem policial em um bar frequentado na maioria por gays. 50 anos depois, como tem sido a luta por respeito e por garantia de direitos? Olha, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante, né? Principalmente quando a gente fala de Campinas, a gente tem registrado aqui, esse ano completando 20 anos do primeiro centro de referência LGBT, né, do Brasil. A gente tem um ambulatório Transcender,
mas nem tudo são flores, né? A gente está tendo algumas dificuldades, de novo, na garantia dos direitos, né? Então, a questão da continuidade da terapia hormonal hoje está com uma dificuldade de acesso à testosterona, né? Então, muitas pessoas tiveram que interromper o seu tratamento. É um dos requerimentos que a gente tem feito, né? A gente entende que isso não é um problema localizado no município, mas a gente entende também que o município precisa dar conta de resolver esses problemas, porque quem está mais próximo da população hoje é o município. Além disso, a gente tem a segunda maior parada do estado, né? Que eu acho que tem, ao longo dos anos, cada vez mais conseguido chegar num público maior e também trazer sobre essa garantia de direitos, né? Garantia de direitos e principalmente com relação à cultura, né? Então a gente tem visto diversas apresentações, artistas, drags, a cultura mesmo, a cultura ballroom que acabou voltando, né, para a nossa sociedade, aquela referência que a gente tinha nos anos 50 nos Estados Unidos, das casas, das mothers, né, que é esse espaço seguro quando a galera LGBT, que é IAPN+, é expulsa de casa, acaba indo para uma espécie de, vamos tratar como uma república, né, mais específico para ter essa garantia de direitos, né, as famílias LGBTs. Então acho que a gente conseguiu avançar bastante em direitos, mas infelizmente ainda tem uma parte da população, até mesmo aqui dentro da casa, que quer retirar os nossos direitos, né? Então a gente já teve alguns projetos aqui dentro sobre a proibição da linguagem neutra, que nada mais é uma forma de você incluir uma parte da população que não se sente inclusa na sociedade, né? Ou então a proibição de mulheres trans ocuparem o esporte, né? Eu entendo que esse é um debate que a gente precisa fazer, ainda as federações têm feito, mas a gente não tem o direito de excluir ninguém, principalmente uma prática esportiva, que pode ser uma alternativa para a comunidade LGBTQIAPN+. Então, eu acho que a gente tem avançado bastante na construção dos direitos, mas constantemente a gente ainda vê um conservadorismo fundamentalista que fala que não é família, não é reconhecido, e inúmeras coisas que eu acho que não cabe a mim aqui reproduzir sobre a questão de violência, né? O município de Campinas tem avançado bastante, mas ainda a gente precisa pensar em descentralização, né, de alguns espaços, como o próprio ambulatório transcender. A gente precisa ampliar o atendimento no centro de referência LGBT, a gente precisa conseguir comunicar melhor com um censo, por exemplo. Quantos LGBTs a gente tem na cidade de Campinas? A gente precisa fazer um censo para que a gente consiga responder essas perguntas. Nessa questão de pensamento e também de iniciativa, você tem alguma proposta para esse mês de junho para dar uma visibilidade a essa causa? A gente gostaria muito de deixar a cidade colorida. A gente tem no mês de outubro, outubro rosa, né? Os equipamentos ficam iluminados em rosa, e em novembro azul a gente tem os equipamentos iluminados de azul. Então a nossa proposta é que esse mês do orgulho a gente tenha nossos espaços públicos iluminados com as cores do arco-íris, né? Porque eu acho que pode ser bem simbólico, e além disso, nos relógios que a gente tem na cidade, né? Aparecer Dia do Orgulho, Viva a Diversidade, precisa ver a quantidade de caracteres que cabem ali no relógio, né? Que é bem pequenininho, porque eu acho que isso mostra que Campinas se importa com a nossa comunidade, está preocupado e não só fica fomentando a violência. Então, essa é uma das nossas iniciativas. Tem alguns outros projetos que a gente está querendo trazer agora para esse mês também no campo da garantia dos direitos, né, e alguns requerimentos de informação a mais sobre os equipamentos públicos e ações com que a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação estão fazendo também. Ótimo. Vereadora Paula Miguel, infelizmente o nosso tempo foi encerrado. Ainda tinha outros assuntos que eu queria abordar com você, como o seminário Violência nas Escolas, que você participou, questão de educação também. Citar aqui algumas indicações, moções e requerimentos que fazem parte das ferramentas que vocês parlamentares têm à disposição. Então eu faço um convite para você, para uma próxima oportunidade, você retornar aqui ao Em Pauta para a gente continuar falando sobre o trabalho que tem sido desenvolvido aqui. Não, pode contar comigo, Gabriel. Sempre que vocês quiserem, podem me chamar. Eu vou estar aqui prontamente para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre as produções legislativas, o que está acontecendo dentro e fora da Câmara.
Ótimo, então a gente agradece a sua participação, o convite já está feito para uma próxima oportunidade e quero agradecer você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.